Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. E dando sequência ao nosso estudo online de O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de abril, nós vamos ter os estudos presenciais, mas vamos continuar, passando online, então vai ter a sequência. E hoje nós vamos dar início a um capítulo muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, o 8º capítulo, o seu título é uma frase do Cristo, em que ele diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É um capítulo muito importante porque vai nos dizer muito sobre uma das grandes inferioridades da alma, que é a vaidade. E hoje nós vamos ver os itens de 1 a 3, em que nós vamos falar sobre o bem sem ostentação. Mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, nós faremos a nossa oração. E vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso casa, que nos traga a intuição necessária para este estudo, que este estudo possa calar muito fundo em nossos corações, para compreendermos a fala do Mestre, que sempre vem nos advertir, para nos colocar no caminho que nos leva a este reino de amor verdadeiro, que nestes momentos, diante do Teu Evangelho, Senhor, possamos beber na Tua doutrina e que a compreensão das Tuas palavras nos liberte das nossas inferioridades. Esteja conosco hoje e sempre, nos iluminando, nos abençoando, e que neste momento de estudo brilhe o Teu Evangelho. Assim seja. Então, nos itens de 1 a 3, Allan Kardec ele vai fazer um estudo nos colocando nos 2 primeiros itens 2 passagens do Evangelho de Mateus. No primeiro item, nós temos uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. No segundo item, também uma passagem do Evangelho de Mateus, já no capítulo 8, versículos também de 1 a 4. E o terceiro item é um estudo, vamos dizer assim, realizado pelo próprio Kardec, dentro daquilo que o Cristo nos traz, dentro desta advertência tão importante que Jesus nos faz sobre o bem sem ostentação. E nós vamos, para que não dê nenhuma margem de erro, de equívoco, nós vamos ler as 2 passagens que estão no Evangelho, para que a gente possa compreender que é muito sério, que quem nos diz é o próprio Cristo Jesus. E antes da leitura, nós vamos lembrar que a ostentação é um ato de exibição, uma exibição vaidosa, é a expressão da vaidade. E quando entra essa ostentação, nós temos que compreender que existe inferioridade. Então hoje é muito comum, infelizmente, nós percebermos pessoas que se utilizam ali das redes, a internet, Facebook, Instagram, para propagarem ações de caridade e ali, vamos dizer assim, sem nenhuma empatia, expõe sim a dor alheia, a miséria alheia, buscando o aplauso, buscando os likes, as curtidas, os comentários, como você é uma pessoa boa, cada vez mais eu te admiro. E às vezes a pessoa nem se dá conta de que ela está agindo por interesse pessoal e não
agindo no bem e não agindo na caridade, não agindo na solidariedade, na fraternidade, porque para nós fazermos o bem, existe algo chamado empatia, existe aquele sentimento de nos colocarmos no lugar do próximo. Isso é muito sério e aí nos leva sempre a pensarmos e repensarmos nas nossas ações. Por que estamos agindo no bem e na caridade? Temos interesse pessoal? Se temos, se queremos os aplausos, isto é, a ostentação. E a ostentação nada mais é do que o sentimento da vaidade, que não é uma virtude. Por mais que as ações sejam lindas, isto é vaidade. Vaidade não é virtude. E é o que esses 3 itens vêm nos falar. E na primeira passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, Jesus vai nos dizer, e a gente faz questão de ler: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Aqui Jesus deixa bem claro: guardai-vos, evitai. Evitai que, fazendo essas boas obras, as façais na frente dos homens. Quando fala na frente, é no sentido íntimo, com o desejo de serem vistos, aplaudidos, de terem muitas curtidas, muitos comentários. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus vem nos dizer, quando fala dessa recompensa divina, que quando nós agimos com ostentação, buscando o aplauso dos homens, o aplauso da sociedade, e aqui a gente já vê uma perturbação íntima, porque não é uma ação natural. Quando nós buscamos a consciência, no sentido de servir e amar a esse próximo, estamos nos conectando com Deus. Quando a gente fala o aplauso divino, não é que Deus nos aplaude, mas é o bem genuíno que nasce da autonomia da consciência, do sentimento, e não com interesse pessoal. Quando, pois, dás a esmola, e por esmola a gente pode entender, né, as doações, mas também todo o trabalho voltado à assistência dos nossos irmãos, como por exemplo, nós temos o trabalho com os moradores de rua, a distribuição da sopa fraterna, a distribuição dos enxovaizinhos, de cestas básicas. Então, todo o trabalho em que nós buscamos servir aos nossos irmãos, nós podemos colocar dentro desse contexto. Não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Então são aqueles que buscam, dentro dessa hipocrisia, aquele ato exterior, que por mais lindo seja o trabalho, no íntimo querem ser vistos como pessoas de bem. E quando nós analisamos os homens, as mulheres, os seres humanos de bem, a característica comum que nós vamos ver é que eles não têm essa intenção de que assim sejam julgados. Aliás, não tem intenção nenhuma. É o servir, é o praticar o bem, é o amar, sem nenhum desejo de reconhecimento, mas com esse sentimento de perceber ali, naquele irmão, uma necessidade, não só material. Nós não estamos falando aqui só de assistidos, todo e qualquer bem. Quanto bem fazemos ao escutarmos aquele que necessita de um auxílio. É muito interessante, numa pequena passagem do Cristo Jesus, no Evangelho de Mateus, nós percebemos uma advertência tão atual. E Jesus
ainda continua. Em verdade vos digo, é coisa séria, que eles já receberam a sua recompensa, a recompensa do orgulho e da vaidade. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola, para que a tua ação, qualquer que ela seja, fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Esse te pagará, na realidade, é naturalmente a consequência das nossas escolhas, essa liberdade de escolhas que nós temos. Então, se diante daquele irmão com dificuldades, sejam quais forem, nós estendemos as nossas mãos com a finalidade de aparecer, com a finalidade de passar uma mensagem exterior para os demais, de benevolência, de mansuetude, isso não é real, isso não é virtuoso, isso nada traz de consequências favoráveis para nós, muito pelo contrário. São consequências desfavoráveis, porque o que grita nessas ações é o nosso ego, essa egolatria, sobretudo a vaidade. A vaidade é quando nós nos colocamos acima dos outros. Somos melhores do que os outros, mas nós queremos que todos reconheçam essa soberba, essa nossa superioridade. Quando nós temos aqui na casa todos esses trabalhos, nós evitamos ao máximo divulgá-los. E é bom lembrar, meus irmãos, que hoje nós temos uma lei que proíbe. Que quando nós divulgamos principalmente a imagem daquelas pessoas assistidas, se nós não tivermos totalmente documentado que eles permitem, nós estamos cometendo crimes. E é muito triste nós percebermos quantos pegam ali no trabalho imagens para a autopromoção. Porque quando nós estamos ali para servir ao próximo, quão grandiosa são as lições, quanto amor recebido, quanta riqueza nessa convivência, nessa troca, quanto encontramos ali nos pequeninos o Cristo a nos abraçar. E é muito triste que tudo isso vire a imagem de autopromoção, curtidas, comentários eloquentes, parabéns. Recebermos parabéns por enxugarmos a lágrima no instante. Vamos pensar no trabalho dos moradores de rua. Estamos ali uma vez por semana, dando banho, levando vestimentas, atendimento médico, o alimento. Ficamos ali por um momento e ao nos retirarmos, voltando para os nossos lares, encontramos uma casa, uma cama e ainda postar para demonstrar que somos bons. Qual seria a consequência disso? É nos dizermos cristãos, nos dizermos espíritas, sem compreendermos o Cristo, sem compreendermos o seu ensinamento. O bem sem ostentação é estarmos ali por entendermos quão difícil é a situação dos nossos irmãos, que eles são iguais a nós, que se hoje passam por estas provações, que sejam expiações, amanhã poderemos ser nós, que devemos ali servi-los com todo o amor que trazemos no ser. E amanhã poderemos ser nós a necessitarmos. Mas quando há empatia, quando nós nos colocamos no lugar do outro, a ostentação passa bem longe dos nossos desejos, dos nossos anseios. Que a gente possa escutar em cada palavra de Jesus e aprender
que a benevolência, que o bem, ele tem que ser sentido naturalmente. Tem que ter o direcionamento de auxiliar o próximo e não de auxiliar a nós na nossa autopromoção de hipocrisia e de moralismo. E ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, Jesus vai continuar nos falando do bem sem ostentação. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso, hoje a gente não fala mais leproso, a gente fala, né, o ranceniano, graças a Deus tem cura, a hanseníase. E eis que vindo um leproso, o adorava, dizendo, se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. Ele tinha fé em Jesus. Se Jesus quisesse, podia curá-lo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus, vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Aqui é interessante que Jesus, ele vai dizer para aquela pessoa, né, para aquele senhor que fica ali curado, que ele não conte a alguém. A intenção não era o quê? Alardear a cura. Mas aqui ele fala, vá ao sacerdote. Muitas vezes a gente fica pensando, Jesus queria que o sacerdote percebesse essa ação? Não, meus irmãos. Quando alguém ficava curado da lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que esse sacerdote, verificando a cura verdadeira, introduzisse essa pessoa novamente à sociedade. Era uma lei. Porque quando a gente fala naquela época, essas leis divinas, sobretudo as leis mosaicas, eram a própria lei civil. Então ali, Jesus pede que ele cumpra a lei, que se mostre ali na sinagoga ao sacerdote, para que pudesse permanecer não, né? Para que ele pudesse voltar na convivência na sociedade. Então, mais uma vez, aqui a gente percebe esse pedido do Cristo, não conte a alguém. Então, são vários os exemplos e as passagens que Jesus vem nos dizer da vaidade e da ostentação. E é muito interessante que Allan Kardec, ele vai falar para nós que essa falta de dar conhecimento das nossas ações no bem, essa prática no bem sem ostentação, ela dá testemunho da nossa moralidade. Que somente aquelas pessoas que já têm um certo progresso realizado, eles já têm muito mais a preocupação, vamos dizer assim, com a vida futura do que com essa existência presente. São aqueles que, de uma certa forma, buscam no seu caráter, na sua conduta, praticar esse bem de forma natural. São aqueles que muitas vezes nem se apercebem de que estão buscando esse reino dos céus. Porque quando a gente fala em vida futura, foi o próprio Cristo quem veio nos ensinar. Essa vida futura em que nós alcançaremos esse reino dos céus, essa perfeição, seremos capazes de amar com toda a potencialidade do nosso ser. Do contrário, quando temos esse interesse pessoal, quando nós ansiamos por um reconhecimento, na realidade nós ainda estamos na inferioridade do ego. O que é essa inferioridade? Esse desejo vaidoso de ser reconhecido. Já aqueles que
buscam a própria essência, buscam também enxugar as lágrimas de uma forma natural. É interessante que o próprio Kardec nos diz que quando enxugamos lágrimas com esse desejo de sermos vistos pelos outros, nós não estamos enxugando as lágrimas. Nós estamos nessa autopromoção, escolhendo permanecer ainda na inferioridade desse ego, nessa egolatria. Quando Cristo nos traz a vida futura, Ele está nos ensinando sim o caminho. E o que Ele nos pede? A destruição do interesse pessoal, desse egoísmo, dessa egolatria. Ele exalta cada uma das virtudes. E para que a gente possa florescer em virtude, existe algo chamado humildade, que é totalmente contrário ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. E é interessante que Allan Kardec, quando fala do aplauso que nós desejamos muitas vezes para nós, ele nos traz um pensamento que é muito importante. Quando pensamos no bem, em que nós estamos pensando? Porque se a gente pensa em aplauso, muitas vezes a gente busca aquela caridade que os outros possam ver. A gente busca a prática do bem fora de casa. Porque dentro de casa, ela é mais silenciosa. E quando a gente busca o aplauso de Deus, nós começamos a buscar essas ações na caridade já dentro dos nossos lares, nos esforçando sempre em perceber aqueles que estão à nossa volta, a enxugar essas lágrimas, a escutar mais as dores. E o que isso vai nos trazendo? Esse exercício de amar, esse exercício de termos empatia, de percebermos que com as nossas ações nós temos sim muito poder em aliviarmos, em socorrermos ou em piorarmos as situações. Um exemplo, quando nós estamos muitas vezes envolvidos em relacionamentos, que não são amorosos não, em relacionamentos, nessas convivências, muitas vezes nós somos chamados a apaziguar uma situação. E se dentro de nós vibra o bem, o desejo de socorrer, de apaziguar, de pacificar, nós vamos exercitar essa empatia, não só com um lado, com ambos os lados. E nessa análise, nós vamos nos conectar ao Pai em oração, pedir a intuição e muitas vezes seremos capazes de unir pessoas, de fazer com que o nosso lar seja um local em que desejamos estar. E aqui não tem nada de material. É aquele ambiente em que nós vamos passando a construir esse reino. Porque é construído no coração, no sentimento. Porque é muito mais fácil estarmos ali uma vez por semana em algum trabalho, seja qual for, doando bons sentimentos e depois voltamos para a nossa realidade. E às vezes temos doentes da alma nos nossos lares. Temos pessoas que carecem de um olhar, de um sorriso, de uma conversa. E indiferentemente nós nos mostramos distantes, cansados. Quando Jesus nos fala do bem verdadeiro, Ele está falando desse sentimento de solidariedade, de fraternidade. Allan Kardec, ele aprofunda mais esse assunto, porque ele vai nos lembrar de que muitas das nossas ações nós vamos ter uma simulação.
Então nós vamos aparentar que não queremos que ninguém fique sabendo nas nossas ações do bem. Então muita gente fala, nossa, acho tão bonito o trabalho da pessoa. Ele vai ali silenciosamente, não fala nada, não tira foto, não coloca no Instagram. Mas o que seria essa dissimulação? É quando a gente deixa ali uma pequena amostra para que alguém veja e divulgue. Como que a gente vai saber? É tão simples, meus irmãos. Quando nós somos elogiados, quando nós somos aplaudidos e nos sentimos bem, nossa, reconheceram a minha atitude. Isso é muito triste. Porque quando vamos perceber o ensino de Jesus, nós vamos perceber que esse bem que Ele nos pede é algo da nossa essência, é essa centelha sagrada que somos criados, essa essência de amor que nos leva a enxugar uma lágrima, a estender uma mão com o único objetivo de que aquele próximo esteja bem. Nenhum outro objetivo, porque qualquer interesse que tenhamos, qualquer interesse pessoal, é inferioridade, não é virtude. E Kardec também nos diz, ele vai finalizar essa mensagem de uma forma tão interessante, que ele deixa de forma contundente, que quando Jesus disse que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, Ele está nos pedindo que atendamos aos anseios alheios, que pratiquemos esse bem, fazendo com que aquele que irá receber, seja a caridade material ou moral, de uma forma que ele não sinta, de uma forma em que a gente possa nos colocar num lugar de que, ao aceitar a nossa caridade, a nossa benevolência, na realidade é Ele que nos faz um bem. E como que a gente pode fazer isso? Eu me lembro de uma pessoa que todo Natal ela faz a ceia e ali ela faz muita coisa. E aquela pessoa que trabalha com ela há anos, o que ela faz? Não vai caber no freezer, nem na geladeira. Então ela sempre doa metade, como se aquela pessoa que a ajuda estivesse fazendo um favor a ela. Se você não levar, como que eu faço? E é interessante que o que é doado é exatamente a metade daquilo que vai ser ceado. Dar daquilo que nós também vamos, no sentido aqui, nos alimentar. Não dar do que sobra. Não dar no sentido de esmola, no sentido de humilhação. E quando a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, essa capacidade de podermos ali fazer com que o outro não se sinta humilhado, nós vamos ter uma consequência grandiosa. A oração dos assistidos por nós, também de forma silenciosa. E assim vamos sentindo a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade de comungarmos do bem verdadeiro. E assim, finalizando o nosso Evangelho de hoje, vamos elevar a nossa oração ao alto, rogando que todos os lares do planeta Terra nesse instante recebam o magnetismo do amor do Cristo e a sua luz. Fiquemos todos em paz. Beijo no coração. Amo muito vocês.